Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estou começando mais uma aula, tá bom? E nós vamos entrar agora em um assunto, tá? Sobre clima, vegetação e as paisagens terrestres, tá bom? Continuando aí a nossa saga sobre a natureza, sobre os elementos naturais que há no planeta, tá bom? Especificamente, nós vamos estudar hoje sobre a atmosfera, ok? Então, o que é a atmosfera? A atmosfera é a camada da Terra, tá? Que a gente compreende como tendo uma estrutura de gases, tá? Então, ela é formada por diversos gases, dentre os quais nós temos o oxigênio, que é aquele gás que nós respiramos. Tem outros. Tem, por exemplo, o gás carbônico, tem o nitrogênio e outros, como o hidrogênio, e outros em proporções menores, ok? Então, vamos começar com a clássica leitura, tá bom? E eu vou comentando com vocês ao longo desta aula sobre este assunto, ok? Então vamos lá, vamos hoje falar sobre os elementos da atmosfera, ou seja, as coisas que compõem, né, a atmosfera, tá? Então diversos fenômenos acontecem na atmosfera terrestre, então a atmosfera ela vai mudando ao longo do tempo, né? Então tem dias que são ensolarados, tem dias que são chuvosos, tem dias que são nublados, tá? E isso faz com que ela seja também dinâmica, ok? Na atmosfera existe uma camada que é chamada de troposfera, tá? Então, essa é a camada mais inferior, ou seja, é a camada no qual a gente está, tá bom? E a camada, né, é mais próximo da superfície terrestre. Então, superfície terrestre é a crosta, tá? E ela está situada até 12 quilômetros de altitude, ou seja, a altitude é a altura que a gente considera tendo como base o nível do mar, ok? Então, na atmosfera acontece a interação dos elementos atmosféricos, tá? Como temperatura, pressão e umidade, tudo isso dentro da troposfera, ok? Os elementos atmosféricos ocasionam ventos, nuvens e precipitação. Aí nós temos 3 tipos de precipitação: chuva, geada e neve, tá bom? E agora nós vamos por partes, estudando cada elemento, ou seja, cada componente que faz parte da atmosfera, ok? Vamos começar pela temperatura, né? Então, temperatura, vocês sabem o que é temperatura, ok? É a sensação, né, que nós temos, se tá quente, se tá frio, se não tá, se tá ameno e por aí vai. Como que funciona, né, a temperatura na atmosfera? Quando que a gente chega e fala, hoje o dia está quente, hoje o dia está frio? Como que isso acontece? Os raios solares, né? Então a gente tem um planeta Terra que está no sistema solar e o planeta Terra ele recebe os raios solares, tá? São responsáveis por controlar parte da temperatura atmosférica, ou seja, quando nós falamos sobre temperatura atmosférica, o calor da temperatura, né, vem dos raios solares, ok? E corresponde ao grau de calor do ar da atmosfera em determinado momento, que geralmente, né, são as horas do dia, né, em que temos sol, ok? A maior parte da energia que aquece o ar provém da emissão de calor da superfície terrestre, ou seja, o sol, né, ele aquece a superfície terrestre, tá? E é pelo calor da superfície terrestre que aquece a atmosfera. Deu para entender? Então, vou fazer aqui um desenho, tá bom? Só um minuto. Fazer aqui do lado, ok? Então, aqui nós temos a superfície terrestre, ok? Só tô desenhando parte da superfície terrestre. Aqui nós temos o Sol, beleza? Sol, redondinho.
Então, aqui estou vendo uma visão como se nós estivéssemos mesmo no planeta, né? Então, nós estamos no planeta, nós estamos vendo o Sol no céu, ok? O que acontece? O Sol, ele aquece o planeta, né? Então, os raios solares aquecem a superfície, né? Bate, na verdade, na superfície. E esses raios solares, eles voltam, né? De novo, em direção ao espaço, né? Nessa volta que ocorre o aquecimento da atmosfera. Deu para entender? Foi? Beleza. O segundo elemento é a latitude, tá? Então vamos ler. A atmosfera não apresenta a mesma temperatura em todas as porções da Terra. Por quê? Porque o planeta Terra, ele é redondo, né? Então, o que acontece? Se do lado de cá nós temos o Sol ele é bem maior do que o planeta Terra, concorda? Os raios, né, chegam no planeta Terra, então nas zonas centrais, eles chegam reto, né, chegam primeiro, e para os polos, né, eles chegam um pouco mais desviado, vamos dizer assim. O que isso está me indicando? Isso está me indicando que na latitude 0, que é aqui na altura da linha do Equador, bem no meio do planeta, tá? Os raios, eles vão chegar mais fortes, né? E nas latitudes altas, né? Que são os polos, os raios, eles já não vão chegar com tanta força assim. Por quê? Porque esses raios, eles vão começar a serem desviados, porque o planeta Terra, ele é redondo, ok? Então, por isso que a atmosfera não apresenta a mesma temperatura em todas as porções da Terra e a gente vai ter a formação das zonas polares, temperadas e tropicais, ou seja, as zonas polares no Polo Norte, Polo Sul, gelo, né? Porque aqui são regiões com incidência de gelos, porque recebem pouco calor, tá? Zonas tropicais, que são as áreas mais quentes do planeta, e as temperadas, porque vem dessa ideia de tempero, de se misturar temperaturas quentes e frias, ok? A latitude exerce influência no aquecimento e nas temperaturas do planeta. E daí a gente tem um aquecimento desigual de acordo com a latitude, ok? Na região equatorial, que é a região central ali do planeta, nós vamos ter menor latitude. O maior aquecimento da atmosfera terrestre ocorre em razão da incidência direta e intensa dos raios solares, temperatura do ar atmosférico mais elevada. Enfim, que foi o que eu acabei de desenhar para vocês. E regiões polares, maior latitude. Os raios solares não incidem de maneira direta na superfície e distribuem-se em uma área maior. Sua intensidade diminui, temperatura do ar atmosférico tende a ser menor, ou seja, nas regiões polares as temperaturas vão ser mais frias e na região equatorial as temperaturas elas vão ser mais quentes. Deu para entender? Beleza. Outro elemento vai ser a altitude, ok? O que é a altitude? A altitude é quando a gente tem um relevo, ok? E nesse relevo nós temos aqui o oceano, né? Nós temos o mar. Então, a altitude é a altura... É a altura do relevo em relação ao nível do mar, ok? Isso que significa altitude. Então, lá, na troposfera, quanto maior a altitude em relação à superfície terrestre, menor a temperatura do ar, tá? Áreas localizadas em altitudes elevadas, mesmo em regiões intertropicais, têm temperaturas mais baixas, tá? Vou dar aqui, de novo, o exemplo, tá? Então, aqui nós temos uma montanha, tá? Então, a altitude elevada, ou seja, é alta, ok? O que acontece? Quanto mais alto na atmosfera, mais fria a temperatura é. E quanto mais baixa na atmosfera, mais quente a temperatura é.
Isso por quê? Porque conforme a gente vai subindo na atmosfera, a gente tem um efeito do ar rarefeito. O que é o ar rarefeito? É praticamente, né, a atmosfera ela vai se dissolvendo e ela vai ficando mais fininha. Então tem menos moléculas de ar, ok? Então isso dificulta a absorção do calor, tá bom? Deu para entender? E aqui nós temos um exemplo, né? Existe um vulcão que é chamado de vulcão Kilimanjaro, tá bom? Que ele está na linha do Equador, ou seja, ele está ali na latitude zero, na região mais quente do planeta, mas esse vulcão, né, ele tem o topo coberto de neve. Lembrando, gente, que o vulcão é formado a partir de uma montanha, né? Então, nós temos uma montanha. Algumas montanhas são vulcânicas e outras não. Mas aqui no caso nós temos uma montanha que ela é vulcânica. Ou seja, como a altitude, né, ela está a 5.892 metros de altura em relação do mar. Como essa montanha é muito alta, ou seja, tem aí mais de 5 quilômetros, quase 6 quilômetros de altura, isso faz com que o topo dessa montanha seja em neve, mesmo estando na região mais quente do planeta, porque isso ocorre por causa da altitude, ok? Outro elemento é a continentalidade e a maritimidade, ok? Vamos lá, vou ler e depois eu desenho, ok? Os efeitos da continentalidade e da maritimidade estão diretamente relacionados ao tipo de clima de cada região. Tá? Amplitude térmica é a variação de temperatura durante o dia e a noite. É preciso registrar as temperaturas máxima e mínima do lugar durante um dia. Tá, vou desenhar. Eu vou pegar aqui um continente, ok? Pode ser América, vou dar um exemplo, América do Sul. Então, de um lado nós temos o Oceano Atlântico, do outro lado nós temos o... Peraí, desenho muito perto da América. De um lado, o Oceano Atlântico, do outro lado, o Oceano Pacífico, ok? Aí aqui nós temos a América Central e lá para cima nós temos a América do Norte, ok? Então, o que acontece? Quando a gente usa os termos continentalidade e maritimidade, continentalidade vem muito bom, eu apaguei meu desenho. Peraí, gente. Ok. Então, quando a gente fala em continentalidade e em maritimidade, a ideia maritimidade vem de mar, ok? E continentalidade vem de continente. O que acontece? Nas regiões próximas ao mar, ou seja, as regiões central, a gente costuma ter uma amplitude térmica baixa. O que é amplitude térmica? Amplitude térmica é a gente pegar a maior e a menor temperatura que se teve em um dia, tá? Geralmente as regiões próximas ao litoral, próximas ao oceano, se tem uma amplitude térmica baixa. E geralmente as regiões no continente, ou seja, distantes dos oceanos, a gente costuma ter uma variação de temperatura máxima e mínima muito alta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que às vezes a gente está, por exemplo, a gente está no Rio de Janeiro, né? Então, no Rio de Janeiro, passa o dia inteiro, às vezes a variação de temperatura é de 2, 3 graus, ok? Ou seja, às vezes faz, sei lá, 35 e depois 37 graus, tá? Ou 38 graus. Já quando a gente está no meio do continente, por exemplo, pegar o Distrito Federal, que é bem no meio do Brasil, a amplitude térmica ela acaba sendo muito alta, ou seja, às vezes a diferença de 10, 15 graus, ou seja, o que seria, né, uma variação pequena, às vezes vai de 25 graus para 35 graus. Deu para entender?
Por que isso acontece? Por causa da influência do oceano. Então, as regiões que estão perto de oceanos, a gente tem uma amplitude térmica baixa. E as regiões que estão longe do oceano, mais para o interior do continente, a amplitude térmica é alta. Deu para entender isso? Ok? Então, vamos lá, dá um exemplo, né? Temperatura máxima, temperatura mínima é igual a amplitude térmica. Então, a ideia da amplitude térmica, quão ampla, ok? Tem essa variação de temperatura, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui de 28 graus e 28 e 13 graus, né? Então, vamos supor, de noite, geralmente a temperatura é mais baixa, então, como se fosse um lugar que tivesse 13 graus, e meio-dia, que é o horário mais quente, né, meio-dia, 1, 2 horas da tarde, desce 28 graus. Então, 28, que é a temperatura máxima, menos 13 graus, que é a temperatura mínima, é igual a 15 graus. Então, isso aqui a gente chama de amplitude térmica, ok? Então, na continentalidade ocorre com maior intensidade em áreas afastadas das grandes massas de água. Então, massas de água, oceanos, de modo geral, oceanos, mares. Pode ser também lago, lagoa, pode, tá? Dependendo aí do tamanho desse lago, dessa lagoa. Então, como que acontece? A temperatura do ar se aquece e se resfria rapidamente, ok? Quando a gente tá no meio do continente, ok? E há uma variação de temperatura muito grande ao longo do dia, ok? Uma maior amplitude térmica. Exemplo, nos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. Isso acontece porque são estados que estão bem ali no interior do Brasil. Já a maritimidade ocorre em áreas mais próximas de mares e oceanos. As águas se aquecem e se resfriam lentamente. Então, a gente vê aí a interferência da água na atmosfera, ok? E aí há uma variação da temperatura menor amplitude térmica, tá? Quando a gente diz que essa variação é de temperatura, ou seja, a diferença dessa conta aqui, ela é baixa, ok? Exemplo, estados brasileiros banhados pelo mar, como Vitória e Espírito Santo. Pressão atmosférica, tá? Outro elemento. O que é isso? É a atuação da força do ar sobre as áreas da superfície terrestre e pode variar de acordo com a temperatura e a altitude. Vamos lá. Pressão vem da ideia de pressionar, ok? Então, a atmosfera ela é praticamente formada por gases, ok? E vou dar um exemplo para vocês. Sabe quando vocês enchem uma bexiga de ar? Então, quando você enche uma bexiga de ar, aí você está colocando ar ali dentro, ok? E esse ar, ele faz o quê? Ele pressiona a bexiga, né? Daí você consegue encher a bexiga porque o ar, ele pressiona, entendeu? Dá para entender? Mais ou menos isso que acontece com a atmosfera, tá? Existem algumas regiões que há essa pressão de ar, porque há uma concentração de moléculas, ok? Então, vamos lá. Tudo que existe na superfície do planeta é afetado pela ação da pressão atmosférica. Áreas com baixas temperaturas, ou seja, em áreas onde... Peraí, eu ia rabiscar. Ou seja, baixas temperaturas é áreas que são frias, ok? As moléculas do gás que compõem a atmosfera se comprimem, né? Então, lembra aí um pouco sobre a formação do gelo, como é que é, tá? Então, você pega uma água, né? Você coloca no congelador e vira gelo, né? Por que vira gelo? Porque há uma compressão, tá? Do ar, tá? Então, as temperaturas baixas também fazem isso, né? Algumas situações a gente chega a perceber, né, que vira gelo, tá? Então, no frio, o ar é mais denso e com maior pressão, porque as moléculas estão mais juntas, ok? Áreas com temperaturas muito elevadas, ou seja, o oposto, né? Então, aqui são áreas com temperaturas quentes. Durante o dia, as moléculas dos gases se expandem, tornando o ar menos denso e com menor pressão,
né? Então, temperaturas quentes muito elevadas acontece o efeito contrário das temperaturas baixas, tá? Então a gente vai ter pouca pressão porque o ar ele está mais solto, ele está mais leve, tá? É só vocês lembrarem um pouco o processo de evaporação, quando coloca a água, né, no fogo, né, numa panela, no fogo, vocês percebem que a água ela começa a evaporar, a água tá leve, né? Então tá menos densa, então a pressão ela é menor. A região de baixas altitudes, ou seja, qual é a questão da altitude? Voltando, eu já falei sobre isso na aula, né? A relação do relevo com o nível do mar. Teve uma aula que eu dei para vocês falando só sobre relevo e que eu cito isso aqui pra caramba com vocês, ok? Então, as áreas mais altas a gente chama de alta altitude, foi ótima. Elevada altitude, ok? Elevada é também sinônimo de alta, tá? Só que falar alta altitude fica muito clichê, tá? Então, elevada altitude, né? Que são as partes do relevo mais alta, entendeu? E as partes mais baixas a gente chama mesmo de baixa altitude, ok? Então, ó, então nas regiões de baixas altitudes, ou seja, próximo do nível do mar, o ar é mais denso e a coluna de ar sobre a superfície terrestre é maior. A pressão atmosférica também será maior, ou seja, quanto mais perto do nível do mar, maior é a pressão atmosférica, ok? E regiões de altitudes elevadas, ou seja, em topos de montanhas, a coluna de ar sobre a superfície é menor e a pressão atmosférica também é menor, ou seja, aqui é o que a gente chama de rarefeito, tá? Vou desenhar isso aqui para vocês entenderem, ok? Então, vamos lá. O que acontece? Aqui nós temos, né? Relevo. Aqui nós temos o relevo, ok? O que acontece? Eita, eu apaguei meu relevo. Muito bom. Pronto. Nós temos um relevo, né? Cheio de altos e baixos. Normal. Aqui nós temos a atmosfera, né? Então, a atmosfera, ela fica, né? Acima do relevo. O que acontece? Quanto mais perto do nível do mar... Esqueci de desenhar o mar. Quanto mais perto do nível do mar, ok? Mais denso o ar é. Conforme vai subindo, ele vai ficando mais... Ele vai ficar mais separado, tá? O que acontece? A gente chama isso aqui de rarefeito, ou seja, é um ar raro, ok? Então, quanto mais alto na atmosfera, menos moléculas de ar a gente encontra, tá bom? Então, por isso que em regiões mais elevadas, a gente também vai ter uma pressão atmosférica, ou seja, vai ter o ar mais disperso, ok? E aí, a gente entra na diferença, né? O que é tempo e o que é clima. É muito comum a gente falar esses dois termos, é muito comum, inclusive, confundir, né? Esses dois termos, porque são termos que são, na verdade, muito parecidos, tá bom? Então, vamos lá. O que é tempo atmosférico? Tempo atmosférico é uma coisa que a gente ouve praticamente todos os dias, né? Ainda mais quando a gente quer fazer um evento ao ar livre, tem alguma data especial, tem muito aquela pergunta, vai chover? Então, o tempo atmosférico refere-se às características da atmosfera em um determinado momento, geralmente dias ou semanas de uma área ou lugar. Um exemplo, hoje o dia está frio e chuvoso, ontem o dia estava quente e ensolarado. Então, a gente teve essa mudança de tempo, tá? E a gente sempre observa as características mesmo da atmosfera. E são essas características, se tá frio, se tá calor, se tá sol, se tá chuva, se tá nublado. E por aí vai, se tá nevando em alguns lugares. O
clima corresponde ao conjunto das condições do tempo atmosférico de um lugar registradas ao longo de um período de tempo, anos, décadas e séculos. O clima atuante em uma região é baseado no registro das condições do tempo atmosférico, principalmente temperatura e quantidade de chuvas. O que é clima? O que acontece? Quando a gente tem um tempo atmosférico, né, o tempo é algo que todo dia está variando, ok? Praticamente. Um dia é mais parecido do que o outro? Às vezes a gente tem uma temporada, por exemplo, uma semana de calor, 3 dias de frio e por aí vai. Só que acontece, chega um momento em que um grupo, né, de pessoas que estudam e avaliam o tempo começaram a observar todo dia o tempo, né, a monitorar todos os dias. Esse monitoramento não é feito assim tão somente com a observação, mas também existem aparelhos específicos para fazer isso, tá? Então, se observava o tempo todos os dias e se chegava à conclusão de que haviam algumas características que se repetiam por anos, por décadas, por séculos, né? Então, o tempo ele começou a ficar mais previsível, né? Por isso que a gente usa previsão do tempo, né? Porque as características, elas acabam se repetindo ao longo dos anos, ao longo das décadas. É possível que uma ou outra característica fuja do normal ou não se espere tanto assim? Sim, é possível. Mas, de modo geral, tem como prever, tem como especificar uma repetição de fenômenos que acontece sempre, ok? Deu para entender? Então, a isso a gente chama de clima, ok? Deu para entender a diferença de tempo e clima? De modo geral, quando a gente fala sobre clima, é como se a gente reunisse, né, um portfólio, a gente reunisse uma galeria do tempo, ok? E definisse aquele conjunto de tempos como clima. E esse clima ele vai ter características específicas. Vamos, por exemplo, falar um pouco sobre o Brasil, né? Então, o Brasil tem um clima, né, que é praticamente dividido em 2 estações, ok? Então, assim, o que são as estações, né? Estações são os períodos, né, praticamente da atmosfera que nós temos durante um ano: primavera, verão, outono, inverno. E cada uma dessas estações vão ter características específicas, ou seja, temperaturas e quantidade de chuvas, tá? Específicas, ok? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente sabe que o verão ele é marcado por muita chuva, né? Muita chuva, né? Tô aqui, Elis Regina criou a música Águas de Março para se referir aos temporais de março. Então, a gente pode dizer, né, que os verões daqui são muito chuvosos. E isso é uma coisa que acontece todos os anos. E como que isso foi percebido? A partir da observação do tempo, ok? Ao longo de muito tempo, né? Geralmente uns 30 anos, 30, 50 anos, e viu que aquilo ali já era uma característica do clima do nosso país. É para entender? Ok. Outra coisa que quando a gente fala sobre tempo e clima é massas de ar, ok? Então vamos lá, o que são massas de ar? Na atmosfera existem grandes proporções de ar com características internas semelhantes: temperatura, pressão e umidade, ok? Essas características se diferenciam das áreas ao seu redor. As massas de ar podem ser quentes ou frias, secas ou úmidas. Suas características são adquiridas de acordo com a área de onde se originam. A chegada de uma massa de ar acarreta intensas transformações nas condições meteorológicas do lugar. Ok, vamos por parte, ok? Então, quando nós temos a atmosfera, vamos pensar um pouco a atmosfera em termos globais, tá? Vamos pensar no planeta como um todo.
primeira coisa. Segunda coisa, a gente sabe que o planeta Terra ele está em movimento, né? Que a gente chama isso de movimento da rotação. Nisso, vou pegar uma experiência muito clássica. Toda vez que a gente anda de carro, de ônibus ou de qualquer meio de transporte, a gente sabe que quando esse veículo ele entra em movimento, o que acontece? Né? Provoca vento, ok? Então, como o planeta Terra ele está girando, ele também está provocando vento, ok? E existem uns padrões desses ventos, ok? Então, existem ventos que circulam, né? De forma global, que inclusive atravessam oceanos, atravessam continentes, ok? A isso a gente chama de massas de ar, ou seja, é um conjunto, né, massa mesmo, né, de ar atmosférico que fica circulando pela atmosfera, tá? E essas massas de ar, elas vão ter características próprias, como temperatura, pode ser fria, pode ser quente, pressão, pode ser pressão alta ou baixa, e umidade, ou seja, pode ser massas de ar úmidas, ou seja, que provocam precipitação, né? E secas, que simplesmente não tem umidade, ok? E a gente sabe que é uma grande massa de ar porque por onde elas passam, né, elas acabam se destacando, elas se diferenciam do resto da atmosfera que está ao seu redor, né? Então, como eu disse, né, elas podem ser quentes ou frias por causa da temperatura, ou secas e úmidas por causa da umidade, ok? E essas massas de ar, elas vão pegando essas características de onde elas se formam. Então, por exemplo, uma massa de ar quente vai se formar onde? Na região central do planeta, que é a região equatorial ou região tropical, né? Então, elas vão ser consideradas massas quentes. E as massas frias, elas são formadas nas regiões polares. Por quê? Porque são as regiões mais frias do planeta, ok? Então, com o deslocamento dessas massas, elas vão gerando o quê? Transformações na atmosfera. E daí que a gente tem os termos como, por exemplo, um termo muito conhecido, que é a tal da frente, né? A gente conhece muito mais a frente fria do que a frente quente, mas beleza, mas vamos lá. É muito comum a gente ouvir em jornal, pessoas comentando na rua, na família, que tá vindo uma frente fria. O que isso quer dizer? É que a gente vai ter aí um contato entre duas massas de ar, ok? Então, geralmente, o que é uma frente fria, né? Frente é algo que tá vindo, né? Uma questão frontal, né? Tá vindo de frente. Então, frente fria é quando a gente tem um lugar que tá com uma massa quente e vem a chegada de uma fria, tá? Então, esse contato a gente chama de frente, né? Não necessariamente as massas, elas se encontram, mas quando encontram, é frente que a gente fala. Então, frente quente forma-se quando uma massa de ar quente avança sobre uma massa de ar frio. E frente fria forma-se quando uma massa de ar frio avança sobre uma massa de ar quente e provoca o aumento dos ventos, a ocorrência de chuvas e a queda da temperatura, ou seja, o tempo muda. Deu para entender? Aí, como eu já havia comentado, mas aqui tá bonitinho escrito. As massas de ar frias e úmidas são a massa de ar formada nas regiões polares marítimas, né? Então, é fria por causa da região polar e marítima, que gera a umidade, porque perto do mar nós temos as regiões mais úmidas, porque o mar ele é composto de água, ok? Então, através da evaporação também faz com que a atmosfera, né, os vapores d'água evaporados circulem, né, de um lado ao outro. As massas de ar quentes e secas, massas de ar originadas em regiões tropicais, que é a região mais quente do planeta. As massas de ar tropicais são originadas em áreas equatoriais. As áreas equatoriais estão dentro das tropicais. Então, peraí.
Então, vou pegar aqui. Só um minuto. Então, aqui nós temos o planeta. Aqui nós temos o meio, que é a região equatorial, e a região tropical. Peraí, desenhar maior. Só um minuto. Aqui nós temos o planeta, vou fazer de outra cor, tá? Aqui nós temos a região equatorial por causa da linha do Equador, que é bem no meio do planeta. E aqui nós temos os trópicos, né? Trópico de Câncer e de Capricórnio, ok? Então, essa região aqui é chamada região tropical, ok? E dentro da região tropical, nós temos a região equatorial. Isso aqui é um R. Deu para entender? Equatorial e tropical. Então, as massas de ar tropicais são originadas em áreas equatoriais, onde encontram-se densas coberturas vegetais. Então, onde nós temos as maiores florestas, né, do mundo, inclusive a floresta amazônica, é nessa região, ok? E essa é uma região que, por causa da intensa evapotranspiração da vegetação, o que é isso? Perda de água para a atmosfera ocasionada simultaneamente pelo processo de transpiração das plantas e de evaporação da água do solo, libera grande umidade para a atmosfera, deixando as massas de ar com características tropical úmida, ou seja, existem duas formas de uma massa de ar ser úmida. Primeiro, por causa da evaporação dos oceanos. Eita, o que eu fiz? Peraí, voltar. Por causa da evaporação dos oceanos. Ok. E segundo, por causa da Será que dá? Reação. O que é isso? É evapotranspiração, ok? Evapotranspiração é a forma, né, de respiração das plantas, porque elas tiram, né, a água do solo, que passa por elas, e ela troca gases com a atmosfera, liberando, tá? Umidade. Deu para entender? E aqui nós chegamos nas massas de ar do Brasil, ok? Então, vamos lá. Vamos por partes, tá? A primeira coisa. As estações do ano. Então, aqui nós temos o inverno, aqui nós temos o verão, tá? Então, no inverno e no verão, as massas de ar, elas agem de formas diferentes, ok? Então, vamos por parte. Cada bolinha dessa aqui é uma massa de ar, ok? Dos dois lados. Isso aqui é uma massa de ar, primeira coisa. E a massa de ar, ela vai ter um nome, tá? Que é formado praticamente por 3 letrinhas, ok? A primeira letrinha é M, por causa de massa, tá? A segunda letrinha... Deixa eu pegar uma... Deixa eu vermelho, falar. A primeira letrinha é M, por quê? Por causa de massa. A segunda letrinha pode ser E, tá? Pode ser T ou pode ser P. O que significa? Massa equatorial, massa tropical e massa polar, ok? Então, nós estamos falando de 3 regiões climáticas, ok? E a última letrinha, tá? Ela pode ser A ou C. Pode ser na... Peraí, deixa eu
escrever aqui. Ela pode ser a letra A ou pode ser a letra C. Eita. Tá, vamos por parte. Vou fazer o seguinte. Vai ser fazer tudo com A primeiro. Pode ser letra A, pode ser letra C. O que isso quer dizer? Massa equatorial atlântica, massa tropical atlântica, massa polar atlântica. Ok? Ou pode ser C. Massa equatorial continental, massa tropical continental e massa polar continental. Beleza. Todas essas letrinhas que eu falei para vocês, tá? Já estão aqui, ok? Então, aqui nós temos a legenda, ok? E o que isso significa, né? Vamos começar pelo o inverno. Peraí. Tentando tirar o negócio daqui. Então, vamos começar pelo inverno. Aqui no inverno, nós temos 5 massas de ar atuantes no Brasil, ok? A primeira é massa equatorial continental e a massa equatorial atlântica. Perceba o seguinte, aqui está a linha do Equador, tá bom? Então, a massa, ela é equatorial porque as duas estão próximas da linha do Equador. A gente chama de continental porque essa aqui está no continente e essa aqui está no Oceano Atlântico. Por isso que é MEC e MEA, ok? Aqui embaixo nós temos a massa tropical continental e a massa tropical atlântica, ok? Então, deixa eu pegar um negócio aqui. Então, aqui a gente tem o trópico de Capricórnio. Aqui em cima nós temos a linha do Equador, ok? Então, perto do trópico de Capricórnio, nós temos uma massa tropical continental, porque tá no continente, e atlântica. Deu para entender? Tranquilo? Ok. E aqui embaixo, bem, e aqui embaixo nós temos a massa polar. Por quê? Porque a região polar está ao sul, não está aparecendo no mapa, mas está abaixo ali do Brasil. Então, o que acontece? Quando a gente chega no inverno, ok, nós temos uma atuação bem grande da massa polar atlântica, porque nós estamos na região do inverno. Então, perceba que essa massa, ela vai estar lá em cima na floresta amazônica. Ela vai estar lá em cima na região sudeste. Deu para entender? Tranquilo? Tranquilo. Já no verão é o oposto, né? A massa equatorial, que é a massa mais quente, ela avança o Brasil todo. Deu para entender isso? Ok? E aqui nós vamos ter, né, a atuação da massa tropical atlântica, da massa tropical continental, da massa equatorial atlântica, da massa equatorial continental, mas a polar, ela praticamente não atua no verão. Deu para entender isso, gente? Tranquilo? Outra coisa também muito importante. Essas duas massas aqui, a equatorial atlântica e a tropical atlântica, elas são fundamentais para trazer a umidade, né? Trazer chuvas para dentro do território. Tranquilo? Deu para entender isso? Então, esses são os dois padrões, né, de massas de ar aqui no nosso país, tá? Só para trazer um exemplo para vocês do que significa. E por último, a gente vai falar sobre o climograma. O que é climograma? Climograma é uma representação gráfica de dados climáticos, ok? Então, é a partir daqui que a gente vê as características do clima. Esse gráfico apresenta informações sobre as médias mensais da precipitação e da temperatura de um determinado lugar durante o período de um ano.
A temperatura durante o ano não apresenta grandes variações, tá? Isso aqui tá falando sobre a interpretação desse climograma. Mas antes de falar sobre a interpretação, vamos entender um pouco o que é e como que funciona um climograma. Então, aqui embaixo nós temos os meses do ano. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ok? O que tá em azul significa a quantidade de chuvas, ok? E a gente vê essas colunas aqui desse lado aqui que fala pluviosidade em milímetros, ou seja, quando a gente tem essa coluna aqui, a gente vê que a gente tem aqui mais ou menos os 240 milímetros. Aqui nós temos acima de 200, aqui nós temos um pouquinho acima de 150, deve ser 160. Aqui a gente já tem uns 100 milímetros. Aqui a gente já tá abaixo de 50, deve ser uns 40. Aqui mais baixo ainda, deve ser uns 10. Aí chega em setembro, começa a subir de novo, 50 milímetros. Aí depois sobe mais ou menos ali para a faixa de 160 milímetros. Aí sobe para a faixa de 230 e volta 250 milímetros. Então, isso aqui, esses milímetros aqui significam volume de chuvas, tá? Então, a gente percebe que os meses de janeiro, fevereiro, março e outubro, novembro e dezembro são os meses mais chuvosos. E os meses de junho, julho e agosto são os meses mais secos. Deu para entender? Já essa linha vermelha significa a temperatura, né? Então, os meses vão passando e a gente vê a temperatura variando entre 25 e 20 graus. É assim que a gente interpreta um climograma. Então, a temperatura durante o ano não apresenta grandes variações, permanecendo próximo de 20 graus, ou seja, aqui, né, entre 20 e 25 graus, não varia muito. O período mais seco é de junho a agosto, período mais seco, e o período mais chuvoso ou mais úmido é novembro, dezembro e janeiro, que é quando a gente tem aqui praticamente, né, no topo aqui dos 240 graus. 40 graus não, gente, 240 milímetros. Estou olhando para o lado errado. Deu para entender? Então, desse lado aqui é a quantidade de chuva e desse lado aqui é a temperatura, ok? Então, esse é o clima de Brasília, no Distrito Federal. Deu para entender? Então, gente, foi isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.